Tá. Eu fui aceitando mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. Chegou um momento em que eu estava no melhor, assim, o melhor momento da minha carreira. Entrevistando pessoas incríveis, como Fernanda Montenegro, substituindo apresentadores que eu admirava muito. Ou seja, tinha tudo para só continuar crescendo. Sim. O que aconteceu? Eu tive um apagão. O que é um apagão? Eu estava fazendo a previsão do tempo em um dos 3 jornais que eu fazia no período da manhã. Na Globo. Na Globo. E eu estava falando aqui da previsão do tempo das capitais. Então eu estava lá falando do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Quando chegou aqui, no Sudeste, Sul, quando chegou no Sul, e eu vou falando o nome das capitais, tá? Eu estou falando desse lado aqui, gente, porque era desse lado que eu estava olhando. Aí, quando eu estou vindo aqui, Norte, Nordeste, quando eu chego no Sul, e eu travo no meu estado, que é o Paraná. Uhum. Eu não lembrava, não vinha o nome Curitiba. Uhum. Tá? Gente, mas eu não preciso ter apagão pra isso, não. Eu tenho um problema com as capitais que você não faz ideia. Mas como assim? Um dia eu fui convidada pra ir, rapidinho, gente, eu fui convidada pra ir àquele programa do Silvio Santos, em que há uns cartões lá enfim, e aí sempre há perguntas de capitais. Sei. Na época eu tinha meu pré-vestibular lá em Belo Horizonte, e os meus alunos começaram a rir. Porque eles falavam, você não vai dar conta. Eu te passo umas regrinhas depois. Eu preciso, gente. Sabe tabuada? Eu preciso pra decorar as capitais. Porque eu não sei, o Lé não junta com Creu. Não, eu te passo umas regras. E são essas regrinhas que eu usava, inclusive para fazer muitos minutos de improviso. Você estava em 3 jornais. 3 jornais. Só na parte da manhã? Só na parte da manhã. Era uma jornada de trabalho muito intensa. Mas o apagão em si, né, que muitas pessoas me relatam. Quem são essas pessoas? Geralmente são líderes de empresa. Eu tenho feito muito letramento de saúde mental nas empresas para a liderança. Uhum. E aí muitos me falam, nossa, Isabela, sabe que eu participei de uma reunião? Chegou num determinado momento, eu não sabia o que eu estava fazendo ali. O que é um apagão? É isso. Então, naquele dia, 14 de agosto, aliás, né, nós estamos gravando essa entrevista aí, né, perto dessa data, eu travei na capital do meu estado. Não vinha a palavra Curitiba. Aí você fala, mas isso é uma bobagem. Tem uma grande diferença entre você esquecer a chave de casa e onde você mora. Profundo isso. Tem uma grande diferença, porque nós estamos vivendo em contextos de tantos excessos que a gente esquece um monte de coisa. Sim. Só que tem uma grande diferença. Você esquecer onde está a chave de casa, onde está a chave do carro, e você não lembrar onde você estacionou o carro. Você não lembrar o endereço da sua casa. Então, eu estou dizendo assim com as minhas palavras, tá? Os médicos podem usar outras palavras. É um nível de esquecimento bem diferente. E um apagão, como eu vivi e que outros empresários e outras lideranças me contam, é quando você não sabe quem você é, onde você está e nem para onde você vai. Como que os mineiros falam? Oncotô? Oncotô, proncovô. Quem eu sou, uma coisa assim. Então, foi isso. Eu estava falando das capitais, cheguei no Paraná, não lembrei a palavra Curitiba, eu travei, Curitiba, Paraná, o apresentador que estava comigo, ele falou, Curitiba, Curitiba. Para quem estava assistindo, aquilo não significou nada. Só que, dentro do meu corpo, o que eu estava sentindo? Você gelou. Não, se fosse só gelar, estava ótimo. Falta de ar. Taquicardia, as extremidades todas muito geladas, formigando isso não lembra os braços. O pânico? Pode lembrar infarto, pode lembrar pânico, pode lembrar outros sinais que o corpo dá, querendo dizer, para que esse ritmo não dá. E aí você saiu de lá e já foi para o hospital? Saí de lá e ainda fui fazer o outro jornal. Quando acabou o meu expediente é que eu fui ao psiquiatra. E cheguei lá sob risco de convulsão. Ele falou, Isabela, é um milagre você estar aqui, conversando comigo, relatando o que você sentiu lá, tendo feito ainda o que você fez depois, dirigido até aqui. E eu me lembro que no trajeto da emissora até o psiquiatra, questão de 3 quilômetros, eu quase bati o carro algumas vezes. Sabe quando você para assim no farol e, de novo, esse apagão assim profundo? Pouquíssimas pessoas sabem disso. Eu tô tentando imaginar, é difícil. Mas eu sei que muitas pessoas vão se reconhecer nisso que eu estou dizendo. E muitas que podem até se reconhecer ignoram, porque a gente normaliza muito o anormal.
É verdade. Né? O nosso corpo ele vai mandando vários sinais, várias mensagens. Eu digo, Cíntia, que a dor é uma mensageira. As dores que eu vinha sentindo antes desse apagão estavam querendo me dizer, olha, esse ritmo que você tá não tá legal. Quando você tá aqui em São Paulo, quando tá chegando uma tempestade, você vê o céu escurecendo, as árvores balançando as folhas. Os sinais. Aí você fala, opa, vai chover. Você fecha a janela. Sim. Se você não fecha a janela, o que acontece? Chove dentro. A chuva entra. Pronto. Aí o seu corpo tá te mandando várias mensagens, né? Sim. Dor de cabeça frequente, queda de cabelo, mancha na pele, você tem uma tontura ali de vez em quando, seu intestino fica irritado. Aí o que você faz? Culpa o glúten, a lactose, excesso de café, né? A mancha da pele que faz parte, a queda de cabelo. Tudo é normal. Não é. Eu vou começar a me consultar aqui, vocês não estão entendendo. Olha, eu terei de fazer uma força hercúlea para levar a entrevista adiante, sem que isso pareça uma consulta. Não faça, isso é uma conversa de amigas. Eu gosto muito de você e eu sei que por mais que a gente fique meses sem se falar, quando a gente fala é como se tivesse falado ontem. Exatamente. Então pronto. Então, incrível. Cíntia, o que eu tô te falando é tão comum e eu vejo tantas pessoas adoecendo. E eu sinto o cheiro do burnout. Porque isso aqui, gente, né, o que a Cíntia falou, o apagão, o nome que se dá é síndrome de burnout. Tá. E se é uma síndrome, ela é um conjunto de sinais e sintomas. Exatamente. Tá. É um conjunto de sinais e sintomas. Só que são diversos, né? Muitos. Porque para um pode, em algumas pessoas, talvez pese, sei lá, o estômago. Sim. Começa pelo órgão mais vulnerável. Eu falo isso no livro, inclusive. E qual que é o órgão mais vulnerável? Cada um tem o seu. Por exemplo, a partir de um estresse intenso, você que já tem uma predisposição genética para problema vascular, você começa a ter problemas vasculares. Eu, Isabela, a partir de um estresse intenso, crônico, constante, etc., eu tendo um problema genético, ou seja, meu órgão mais vulnerável vai ser o mais afetado. O primeiro afetado. Mas qual que é a diferença entre o burnout e o estresse e... Não, pera lá. A síndrome de burnout é um fenômeno ocupacional causada por um estresse laboral mal gerenciado. Laboral de trabalho, para você aí que não pegou a coisa. Vou voltar. Síndrome de burnout. Esgotamento físico e mental associado a um estresse laboral não gerenciado com sucesso. Tá falando da minha vida. Não é um estresse de fim de semana. Não é um cansaço pontual. Não é um projeto que você pegou e aí acabou trabalhando muito e dormiu pouco por algumas semanas. Não, é um estilo de vida insustentável.